Olá, bom dia a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da reunião do PMO de fevereiro de 2026, nesta sexta-feira. Hoje é dia 30 de janeiro de 2026. Meu nome é Daniela, estou aqui pela Gerência de Programação Mensal para auxiliar na coordenação dos trabalhos deste PMO. Eu vou relembrar a dinâmica da reunião, repetir um pouco a apresentação de ontem, né? Inicialmente, eu esclareço que essa reunião está sendo transmitida ao vivo, em link disponibilizado a todos os interessados no site do ONS, e que logo após o encontro, a gravação ficará disponível no canal do ONS do YouTube. Assim, dando início aos trabalhos, vou compartilhar a agenda de hoje, peço só um instante para eu fazer o compartilhamento de tela. Sim, então vamos lá. Seguindo a mesma dinâmica da reunião de ontem, teremos os trabalhos divididos em 3 blocos, com pausa de cerca de 5 minutos entre eles, para um envio de perguntas e colocações dos participantes. Então, detalhando um pouco mais esses blocos, vamos abrir o segundo dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. E ainda nesse primeiro bloco, a equipe de programação diária detalha a representação das restrições médias do complexo Belo Monte Pimental no modelo D100. Faremos, então, o primeiro intervalo e após essas 2 apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos, no segundo bloco, onde apresentaremos os resultados do PMO de fevereiro de 2026. Faremos o último intervalo para envio de dúvidas e, logo após, faremos o encerramento dos trabalhos deste PMO previsto para ocorrer às 10h30, às 10 horas e 20 minutos de hoje, com o compartilhamento da ata da reunião. Então, vou parar aqui o compartilhamento para fazer a primeira apresentação sobre a análise das condições hidrológicas e previsão de vazão de curto prazo. Passo a palavra aqui ao Carlo. Bom dia, Carlo. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos assistem. Então, vou iniciar aqui o compartilhamento. Certo. Então, iniciando agora a apresentação da previsão de afluências de curto prazo para o PMO de fevereiro e com as condições também para março de 2026. Iniciando aqui pelo subsistema Sudeste. Para o mês de janeiro, vemos aqui as previsões de fechamento do PMO e todas as suas revisões, assim como a previsão do mês estimado. Então, ao longo do mês, a gente percebe que as previsões elas foram diminuindo as condições, com o fechamento em cerca de 65%, um pouco distante aqui dos 83% previstos inicialmente no PMO. Esse fechamento de 65% corresponde ao oitavo menor do histórico de janeiro para o subsistema Sudeste. Então, agora com relação ao mês de fevereiro, as previsões elas estão indicando um fechamento previsto em torno de 91% da MLT, então indicando uma ascensão aqui nas afluências que a gente já vem verificando nos últimos tempos. Esse fechamento ele corresponde ao 36º menor do histórico para fevereiro. Com relação a algumas bacias aqui desse subsistema, a gente tem aqui a bacia do Grande, onde a gente já percebe um bom aumento nas afluências da bacia nesse horizonte observado, a previsão indicando a manutenção dessa subida até pelo menos o início da próxima semana, seguido de uma diminuição dessas afluências. O fechamento previsto para o mês de fevereiro fica em 90% da MLT. Na bacia do Rio Paranaíba, de frente do Grande, no horizonte observado, a gente já percebe aqui esse pico, então a previsão já indica a manutenção dessa redução das afluências e nas próximas semanas um leve aumento seguido de redução. Previsão de fechamento ficando em 88% da MLT. Então aqui no Tietê a gente vê uma maior variação nas vazões, então a previsão começando com essa queda nas afluências, seguido de um aumento e depois um patamar um pouco mais estável. Foi a previsão de fechamento ficando em 84% da MLT. Aqui para o Paranapanema, a previsão indica um aumento nessas afluências ao longo do mês, uma tendência de subida aqui, e previsão de fechamento ficando em 76% da MLT. Para o Paraná também verificamos aqui um aumento nos últimos tempos e a previsão indicando essa manutenção de subida com as vazões superando mesmo a MLT aqui para o mês de fevereiro e depois
reduzindo. Então, a previsão de fechamento para o mês fica em 88% da MLT. Passando agora para o subsistema sul, para o mês de janeiro aqui apresentamos o fechamento ao longo de todas as revisões do PMO. Então, primeira estimativa, a previsão de fechamento era 75% da MLT, aumentou aqui nas revisões 1 e 2 e depois voltou a diminuir, com o fechamento estimado agora em 82% da MLT, correspondendo ao 47º menor do histórico para janeiro. Então, aqui a previsão para fevereiro, a gente verifica aqui uma redução nas afluências para essa bacia, que a previsão indica que ficaria até mais ou menos a semana do dia 7 ao dia 13 de fevereiro, quando as afluências voltam a subir. A previsão de fechamento fica aqui em 46% da MLT, que corresponde ao 17º menor para esse subsistema. Para as bacias, então, que fazem parte desse subsistema, a gente tem aqui o Rio Iguaçu, com a previsão indicando um aumento ao longo do mês, e a previsão de fechamento um pouco bem abaixo da MLT, cerca de 42%. Aqui para o Rio Uruguai, a previsão indica um leve aumento ao longo do mês com relação ao patamar que a gente vê atualmente, e a previsão de fechamento fica em 43% da MLT. Seguindo para o subsistema Nordeste, aqui temos as previsões realizadas aqui ao longo de janeiro, com o PMO sendo a previsão com maior condições previstas. As previsões foram caindo e depois variando entre 41% até 45% aqui no estimado agora para esse mês. Fechando então como o oitavo menor do histórico de janeiro. Para fevereiro, as previsões indicam um bom aumento nas afluências aqui para o subsistema Nordeste, com as afluências mesmo superando aqui a MLT e o fechamento ficando em 102% da MLT. Com isso, essa previsão indica o 43º menor do histórico para fevereiro. Aqui temos a bacia do Rio São Francisco, com a previsão indicando um aumento nessas afluências, com 3 aqui semanas ficando acima da MLT, e o fechamento previsto para essa bacia fica em 104% da MLT. No subsistema norte, aqui apresentamos as previsões para janeiro, então condições previstas no PMO em 85%, subindo um pouquinho para 90% na Rev 1, depois caindo bastante na Rev 2 para 59%, voltando a aumentar na Rev 3 e fechando aqui agora com o mês estimado em 61%. Isso correspondendo então ao 14º menor do histórico para janeiro. Já aqui para fevereiro, as previsões indicando um aumento nas afluências e o fechamento previsto em 71% da MLT, correspondendo ao 17º menor do histórico. Aqui para a bacia do Tocantins, vemos uma tendência de aumento nas afluências que a previsão indica a sua manutenção. Previsão, então, de fechamento do mês de fevereiro para a bacia do Tocantins é de 71%. Por fim, aqui para o SIM, temos a previsão mensal aqui para as bacias. Boa parte das bacias aqui configurando entre 80% e 120% da MLT. Aqui para o subsistema sul, vemos as bacias com entre 40% e 80%, e abaixo de 40% aqui a bacia do subsistema nordeste. Aqui um resumo da previsão mensal para os subsistemas com evolução semanal. Então, temos aqui o subsistema sudeste saindo de 94 e reduzindo até 86 na última semana. O subsistema sul saindo de 39 com uma tendência de subida até chegar em 72% na semana 6. Subsistema nordeste partindo de 62, atingindo 124% da MLT e fechando aqui na última semana com 65%. E o subsistema norte saindo de 56 com uma tendência de aumento até chegar aqui em 84% nessa última semana. Agora seguindo então para o modelo GVASP, a partir da previsão de fevereiro foram gerados cenários de afluências para o mês de março, considerando 50 mil ruídos agregados em 143 aberturas. Então, aqui para o Sudeste, vemos uma grande concentração de cenários para o mês de março,
entre 50% e 90% da MLT, cerca de 85% aqui, 86% desses cenários concentrados nessa fluência. Então, é um bom indicativo de que o mês de março ficaria próximo dessa faixa. No subsistema sul já temos uma boa divisão aqui dos cenários, com alguns cenários previstos para cada uma dessas faixas pré-estabelecidas, mas com cerca de 59% dos cenários aí, podemos dizer, abaixo aqui de 70% da MLT. Para o subsistema Nordeste também vemos cenários em todas as faixas previstas, com uma boa concentração de cenários, cerca aqui de 52%, entre 50% e 90% da MLT. Aqui para o Norte, a previsão já indicando cerca de 60% dos cenários, podemos dizer assim, de 50% até 90% da MLT, tendência aqui de aumento nas afluências que nós estamos verificando nesse momento. Então, com isso, eu encerro essa primeira apresentação. Agora eu vou trocar aqui para a apresentação do estudo com o CFS. Um instante. Certo. Então, apresentando agora um estudo de longo prazo com até 6 meses de horizonte, usando o modelo SMAP e o cenário de precipitação do modelo CFS. Começando aqui pelo subsistema Sudeste. Então, vemos que a mediana desses cenários observados, ela fica constantemente abaixo da MLT ao longo de todo esse horizonte observado. Alguns cenários superando ou ficando mais próximos da MLT para o Sudeste, mas então a maioria deles ficando abaixo da média de longo termo ao longo desse período avaliado. Temos aqui então para o subsistema Sul, a mediana dos cenários acompanhando a média de longo termo em todos esses 6 meses do horizonte e uma boa dispersão de cenários aqui para o subsistema Sul. No subsistema Nordeste, previsão então indicando um aumento nas afluências aqui até o longo do mês de fevereiro, a mediana desses cenários indicando condições abaixo da MLT e poucos cenários aqui chegando a atingir a média de longo termo. Para o subsistema Norte, vemos também a mediana dos cenários ficando abaixo da média de longo termo, com alguns poucos cenários alcançando esses patamares. Então, aqui para o Sim, seguindo mais ou menos o que já foi apresentado nos outros subsistemas, mediana ficando abaixo da média de longo termo ao longo de todos os cenários. A gente vê aqui o limite da área verde, que é representado pelo terceiro quartil, fica aproximando da média de longo termo apenas aqui a partir de junho e julho. Resumindo, então, esse estudo perspectivo com aí na média de fevereiro a julho, para o subsistema Sudeste, primeiro quartil ficando em 57%, terceiro chegando a 82% da MLT, no Sul, a mediana, como eu falei, bem próximo da média de longo termo aqui, com o terceiro quartil chegando até 164%, no Nordeste, todos os patamares avaliados aqui nessa tabelinha ficam abaixo da MLT, o mesmo para o Norte, e para o Sim, então, ficando abaixo da MLT, variando entre 59% até 83%. Então, com isso, encerro aqui as apresentações, Dani, e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Carlos. E agora já chamo a Cindy para fazer a apresentação da representação das restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental no modelo D100. Bom dia, Cindy. Bom dia, Dani. Obrigada. Vou compartilhar aqui a tela. Foi? Foi Então sim. tá. Bom dia a todos. Então, aqui, continuando com a apresentação, a gente traz para você a representação semanal do hidrograma de Belo Monte Pimental, né, para o modelo D100. Então, considerando a previsão das afluências para a bacia do Xingu, né, a gente vê que para o PMO de fevereiro continua a tendência de elevações, da elevação da previsão de elevações,
Dessa forma, os valores semanais, os valores médios semanais para o hidrograma de Pimental Belo Monte serão mantidos, aqueles que foram publicados na nota de Nos Integra, né? Caso vocês tenham interesse também em lembrar como é a linearização desse hidrograma, a metodologia foi publicada na nota técnica DPL 17 de 2023, revisão 1, valores que estão aqui em tela, para cada uma das semanas do PMO. E como a gente sempre faz, a gente traz aqui também os links, tanto para a nota técnica, com a apresentação da metodologia, quanto para os valores semanais para o ano de 2026. É isso, Dani, muito obrigada. Obrigada, Cindy, pela apresentação. Faremos então agora nosso primeiro intervalo e retornamos em 5 minutos. Bom dia novamente a todos que nos acompanham nesse segundo dia da reunião do PMO de fevereiro. Nós recebemos aqui 2 dúvidas. Estamos fazendo as análises com as equipes responsáveis internamente. Vamos responder no próximo intervalo. Peço ao Bruno e à Natália que aguardem um minutinho que a gente está fazendo aqui as análises. Enquanto isso, para não atrasar muito nossa agenda, já vamos fazer a apresentação dos resultados do PMO de fevereiro. E para isso eu passo a palavra ao Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vou apresentar os resultados do PMO de fevereiro de 2026. Um breve sumário aqui do que será apresentado: o armazenamento, custo marginal de operação, fluxo de intercâmbio, expectativa de despacho térmico, comando antecipado das usinas AGNL e algumas informações adicionais. Sobre o armazenamento, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, iniciamos o estudo com 46,5%, com uma expectativa do aumento do armazenamento, a expectativa é de fechar o mês de fevereiro em 58,3%. Já na média dos cenários para o estágio mensal, segundo mês de março, a expectativa é de 68,3% na média. Já no subsistema Sul, iniciamos o estudo com 60,1%, com uma expectativa de queda no armazenamento, fechando o mês de fevereiro em 45,8%. Já na média dos cenários, a expectativa é de 37,1%. No subsistema Nordeste, iniciamos o estudo com 52,9% e com uma expectativa de aumento desse armazenamento, chegando ao final do mês de 69,2%. Já na média dos cenários, a expectativa é de 83,8%. No Norte, iniciamos o estudo com 59,1%, também com uma expectativa de leve aumento, com fechamento em 66,9% ao final do mês de fevereiro, com uma expectativa no estágio mensal de 85,5%. O custo marginal de operação, percebemos que teve um aumento em relação à semana passada nos 4 subsistemas para essa primeira semana operativa, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Os 4 subsistemas ficaram equalizados nos 3 patamares de carga, e o valor do CMO no patamar de carga pesada foi de R$ 339,12, na média de R$ 336,66, na leve de R$ 332,21. Já na média ficou em R$ 335,40 o megawatt-hora. O CMO aqui na tabela da esquerda, trago o CMO para as demais semanas operativas, e a gente repara que é uma manutenção no CMO, permanecendo na faixa dos R$ 320 megawatt-hora. Sobre o fluxo de intercâmbio, aqui nas linhas temos os fluxos de intercâmbio, nas colunas as semanas operativas, assim como também os patamares de carga. O fluxo que eu trago aqui é o FNS mais FNS, o RSU e o Bipolo do Xingu, e a gente repara que para essa primeira semana operativa, o FNS ele foi atingido na pesada e na média, e o Bipolo ele atingiu no patamar de carga pesada. E para as demais semanas operativas, deixo aqui como destaque. Sob expectativa de despacho térmico, para essa primeira semana operativa, tínhamos um total no subsistema Sudeste e Centro-Oeste de despacho térmico de 3.159 megawatts médios, sendo 1.150 por ordem de mérito e 2.009 por inflexibilidade. No subsistema Sul, o total de 1.353, sendo 353 por ordem de mérito e 1.000 de inflexibilidade. No Nordeste, de 920, sendo 825 por ordem de mérito e 95 por inflexibilidade.
No subsistema norte, um total de 3.014, sendo 2.306 por ordem de mérito e 708 por inflexibilidade. Já no sim, totalizando 8.446. Também deixo aqui como destaque para consulta as demais semanas operativas e trago como destaque aqui uma queda, pelo menos nas próximas 2 semanas, e uma manutenção também no final das semanas operativas. A expectativa de despacho térmico, a gente, nessas primeiras semanas, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o maior despacho por conta de inflexibilidade e também do despacho AGNL antecipado para essa primeira semana. No sistema Sul, também temos um aumento na primeira semana por conta de inflexibilidade declarada pelos agentes. No Nordeste, um aumento do despacho térmico por conta de despacho por ordem de mérito, assim como no Norte, também um aumento desse despacho térmico na terceira semana. No SIM, o despacho térmico ficou acima na primeira semana de 8.000 megawatts médios, e a expectativa do estágio mensal na média é de 5.497 megawatts. Sob o comando de despacho das usinas de AGNL, o modelo está indicando ou não o despacho de 4 de abril a 10 de abril, e como o benefício GNL calculado pelo modelo ele é inferior ao CVO das usinas tanto de Santa Cruz e Porto Sergipe, não foi despachado para essa referida semana nenhuma das duas usinas. Também deixo aqui como referência uma tabela sobre os despachos tanto por inflexibilidade e ordem de mérito e razão elétrica, e para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, para o subsistema Sul, para o subsistema Nordeste e Norte. Agora, algumas informações adicionais sobre o calendário da revisão 3 do PMO de fevereiro, que temos um feriado aqui na quarta-feira, e apenas para informar que os prazos estão mantidos para as semanas tanto de quinta-feira como de sexta-feira. Os fóruns do PMO, o fórum do PMO de hoje também já está aberto até às 12 horas, e também aqui as próximas revisões também serão abertas nas próximas sextas-feiras, de 9 até às 12 horas. Também fica aqui como informação as datas do PMO de março. Também temos aqui para dúvidas, podem ser encaminhadas em relação ao PMO, para o PMO@ONS. Demais demandas também podem ser encaminhadas para o relacionamento.agentes@ons.org.br. E os históricos das reuniões do PMO e também das revisões vão estar gravadas no YouTube do ONS. Dânia, finalizo aqui minha apresentação, passo a palavra. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Vamos agora para o último intervalo e para a avaliação dos questionamentos enviados aqui pelos participantes antes do encerramento da reunião. Até breve. Olá, bom dia a todos novamente. Pedimos aqui inicialmente desculpas aqui pelo atraso, a gente estava consultando aqui as equipes internamente para tirar todas as dúvidas e para responder o máximo possível aqui na reunião. Vou pedir a Cindy para responder a dúvida da Natália Biondo, da Enercor. A dúvida é a seguinte: o deck Tony Wave veio com uma... Ah, não, desculpa. Cindy, a sua é do Renato Brito, da Tradener. Bom dia. O armazenamento do Sul tem caído mais de 10% desde o início de janeiro de 26. Diante das previsões de vazões baixas para esse submercado, o ONS seguirá a mesma política de deplecionamento? O Renato ainda complementa. Caso a resposta seja sim, isso não pode causar problemas de atendimento ao Sul e, por consequência, uma elevação abrupta de preços e descolamentos elevados, como vimos no ano passado? Cindy, bom dia novamente. Pode ajudar? Obrigada, Dani. Obrigada pela pergunta. A política operativa para o subsistema Sul, ela já é de minimização de geração do subsistema Sul, operando dentro dos limites do FBTA e do RESUL e aumentando a geração apenas em momentos necessários para atendimento de ponta, mas a política já é de minimização para o subsistema Sul. Obrigada, Dani. Obrigada, Cindy. Agora sim, a dúvida da Natália Biondo, da Enercor. Eu vou pedir apoio à Thaísa para essa dúvida. O deck do New Wave veio com uma restrição de Turbimax T
de fevereiro de 26 com valor de 99999, né, aquele valor infinito, né, para a usina de Três Marias desde o início do horizonte. No PMO de abril de 2025, percebemos que a representação de restrição com 9999 inativa produzia um resultado diferente para o modelo em relação à sua não representação. Reportamos para a ONS, CCE e CEPEL e a resposta foi que isso era um comportamento esperado do modelo, mas ela deixou de ser representada quando não necessário. Está correta essa modelagem? A Natália continua. Foi avaliado se o resultado pode estar diferente por conta dessa restrição que deveria ser inativa? Além disso, como deve ser feita a modelagem nesses casos, considerando que os resultados podem divergir, já que para a usina de embarcação, por exemplo, não há restrição? E por fim, ela agradece. Thaísa, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Natália. Bom, com relação à hidrelétrica de Três Marias, a gente agradece aqui o alerta e a gente vai avaliar aqui se a presença dessa restrição, ainda que inativa, se ela pode vir a ter algum resultado, né? Alguma diferença de resultado no modelo. A gente está avaliando. E, de fato, a modelagem de embarcação é a modelagem que a gente utiliza usualmente, tá bom? É isso, Dani. Obrigada. Obrigada, Thaísa. Em relação à dúvida, agora é a dúvida do Bruno Belotti, da Comerc. Bom dia. No deck do Decomp disponibilizado ontem à noite, verificamos que houve alteração da HQ5 relativa à usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, alterando a restrição de defluência mínima de 256,25 para 350 metros cúbicos por segundo. Entretanto, nem o FSARH 1748, o anterior, nem o FSARH 9383 atual, constam publicados na plataforma. Esses formulários não deveriam estar publicados até a data de ontem para uso nos decks da revisão? Para essa dúvida, eu vou pedir apoio ao Leonardo. Bom dia, Léo. Bom dia, Dani. Muito obrigado, Bruno, pela pergunta. Vamos lá, a gente teve uma mudança do agente operador lá da usina do Baixo Iguaçu, que resultou nessa mudança de interpretação da vazão defluente mínima, tá, Bruno? O FSARH 1748, ele foi encerrado, tá? Ele está nessa condição de solicitação de encerramento, por isso ele não é visível na plataforma do FSARH. E o FSARH 9383, ele foi aceito desde o dia 27, agora do mês de janeiro, então ele está sendo utilizado já no DECEM. E por uma questão de visualização da ferramenta dentro do sistema, por isso que ele não estava aparecendo no FSARH, mas ele já foi corrigido, já foi verificado, ele já consta lá na página do FSARH, e isso aconteceu só com essa restrição, tá? Então, ela já foi corrigida, já está visível o FSARH 9383 na plataforma do FSARH, tá bom? Era isso, Dani. Eu devolvo a palavra e fico à disposição. Obrigada, Léo, pelos esclarecimentos. Agradeço a todos aqui que nos ajudaram aqui nos esclarecimentos. Agora, para encerrar os trabalhos deste PMO, eu vou compartilhar a tela, onde eu apresento aqui o caminho da publicação da ata. Só peço um instante. Pronto, já está compartilhada aí na tela a publicação da minuta da ata dos 2 dias de reunião desse PMO. Ele está à disposição de todos para avaliações e contribuições que devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Nesse QR Code, aqui tem o caminho, né, com o hiperlink, tem o caminho lá no Sintegre, e também tem o QR Code para facilitar o acesso ao documento. Eu vou finalizar aqui o local onde nós estamos publicando aqui a ata. Vamos aguardar esse prazo estipulado para o encerramento desse documento. Bem, com a disponibilização da ata da reunião e perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Lembro que na semana que vem, na sexta-feira, dia 6 de fevereiro, às 15 horas, teremos a reunião semanal da programação, também com transmissão online e link disponível aqui no site do ONS, para apresentação das atualizações da revisão semanal do PMO. Eu finalizo aqui agradecendo a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias do PMO de fevereiro e também as equipes do ONS, CCE e Vox, envolvidas nos diversos estudos apresentados e na preparação deste encontro. Nessa oportunidade, aproveito para renovar os votos de um ótimo 2026 a todos e que nos assistem. E nos vemos no próximo PMO.